Boa tarde, pessoal. Muito obrigada a todos vocês aqui presentes hoje para assistir mais um webinar patrocinado pela PolyIT RSD. E obrigado. Hoje o nosso webinar é um estudo de caso bem interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre a TRW Automotive e a gente vai conhecer um pouquinho como que ela enfrentou o desafio da governança da informação e ela enfrentou e conseguiu vencer. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela, trabalho aqui com engenharia de vendas na PolyIT já há 8 anos, tá? E esse webinar a gente está gravando e depois a gente vai disponibilizar essa gravação no nosso blog, lá no blog polyitsolutions.com.br. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail, vocês podem mandar um e-mail para mim mesmo, danielafontes@polyit.com.br ou contato@polyit.com.br também. Tá bom? E, pessoal, a única coisa, por favor, manter os telefones de vocês ou o microfone no modo mudo, tá? Para que a gente possa conseguir fazer o webinar no tempo previsto, que é aproximadamente de 30 a 40 minutos. Só corrigindo, pessoal, o meu e-mail é daniela@polyit.com.br. Então, a gente vai começar falando um pouco mais falando sobre a TRW, e aí depois vamos falar um pouquinho do estudo de caso que foi feito de governança da informação sobre esse estudo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho da TRW Automotive, tá? Que é uma empresa mundial de segmento de automotivo. E aqui no Brasil, eles têm uma filial que fica lá em Limeira, aqui em São Paulo. A TRW, ela fornece aqui no mercado de montadoras, então ela tem reposição de exportação da linha de produtos de freio, direção, suspensão, ABS, cintos de segurança, volantes, airbags, então toda aquela parte de segurança mesmo. Então, componentes eletrônicos, fixação, modo de suspensão e etc. E aí, o projeto de GI que a gente vai acompanhar, que aconteceu na TRW, foi lá na TRW, lá dos Estados Unidos, tá ok, pessoal? E foi gerenciado pela Sue Garrett, tá? Ela é coordenadora de registros corporativos de lá e agora também é coordenadora da parte de GI da TRW, tudo bem? Então, através do estudo de caso que a gente vai estudar hoje, nós vamos conhecer também os passos que a Sue teve através da TRW, né, para conhecer o programa de GI que ela estaria abordando. A gente vai também ter uma visão de todas as lições aprendidas que ela absorveu durante o caminho e quais foram os seguintes pontos importantes para o sucesso desse projeto. E foi interessante também que um dos principais sistemas de registros que eles tinham quando começou o processo de GI era o SharePoint, e para eles representava um grande desafio. E como eles são fabricantes de equipamentos de segurança para autos, né, a gente sabe que a TRW é altamente regulamentada. Imagina então vocês quanto rigorosos eles são, né, referente a requisitos de registros, né? Imagina só quantas leis eles têm que atender. Então, ele tem instalações em muitos países ao redor do mundo. E isso requer o cumprimento de muitas regulamentações governamentais diferentes. Imaginem vocês, hein? E também eles têm regulamentações da própria indústria, né, automotiva. Isso depende dos países e regiões que eles estejam. Então, eles têm uma grande diversidade geográfica, referente cultural e até mesmo de funcionários. E aí a gente pensa, né? Então, apesar de eles estarem lá nos Estados Unidos, apesar do idioma, o inglês ser lá, mas não é o inglês o idioma que realmente os funcionários deles falam, porque eles têm mais de 60 mil. Como eles abrangem muitas regiões, o inglês não é um idioma totalmente falado, são vários idiomas. Então, imagina, tem o idioma europeu que eles estão, então é uma grande diversidade. E isso evidenciou ainda mais que para eles seria um grande desafio ter um sistema que falasse esse tipo de língua, né? Realmente é um desafio global que a TRW teria que enfrentar para colocar um programa de governança da informação no sistema deles. Então, a TRW começou o projeto porque acreditava fortemente que era necessário encontrar e implementar um sistema de RIM. Para quem não sabe, seria Records and Information Management, ou simplesmente, pessoal, um sistema de gerenciamento de informações, né? Que seria para melhorar e aumentar o programa de retenção na época. Então, eles queriam ser capazes, no caso, de gerenciar o programa de retenção deles, de forma que fosse responsáveis pelos requisitos jurisdicionais, né, diferentes de cada país, de região, e seria interessante que suportasse vários tipos de idiomas diferentes.
Então, o programa de retenção, até que eles já tinham informações de requisitos, só que eles não tinham, como posso dizer assim, uma forma mais fácil de exibir tudo isso para eles. Eles não tinham aquela capacidade linguística, vamos dizer assim. Então, eles não tinham um silo central de informações que pudesse colocar isso totalmente, globalmente visível, né? E por isso, eles tinham que ter um sistema que pudesse conectar todas as informações desses silos todos no mesmo local existente. Então, a TRW queria gerenciar centralmente as informações dos sistemas corporativos deles, e eles também queriam ter a supervisão centralizada de todas as informações importantes da empresa. Foi por isso que eles começaram a pensar no sistema. Se eles pudessem, então, automatizar o gerenciamento dos registros, né, naquela época, seriam para eles, na verdade, um bônus a mais. Porque eles a dificuldade era tanta no começo que eles nem pensavam se seria possível conseguir tudo isso. Para vocês verem como estava difícil na época. Eles nem estavam pensando em conseguir chegar a tanto. Porque eles queriam realmente colocar um sistema de gestão da informação. Nem queria chegar a ser um sistema tão complexo de governança da informação. Olha só a diferença. Na ocasião, quando eles começaram a pensar no sistema de informação deles, mais ou menos há uns 5 anos atrás, governança da informação não tinha, nem era assim um assunto tão em destaque naquele tempo, né? Eles estavam procurando realmente um sistema de gerenciamento de registros e não um programa de GI. Só quando eles começaram a fazer pesquisas em fornecedores, começaram a receber realmente as propostas de fornecedores, é que ficou claro que a governança da informação era um ônus que eles estavam realmente querendo alcançar. Então, o primeiro obstáculo que a TRW enfrentou e deparou foi conseguir a aprovação interna para o projeto. Então, a SUL dividiu o processo de aprovação em 2 partes, né? A primeira aprovação foi conseguir o orçamento e a verba para a pesquisa. Então, ela teve que entender exatamente o que tinha de coisas legais lá fora no mercado. E daí, ela teve que ter a validação interna para saber qual tipo de orçamento ela tinha que precisar, né, para implementar um sistema desse tipo. E aí ela foi pedir ajuda e suporte a um líder de litígio lá da própria TRW. Aí ela foi conhecer a pessoa, ela sabia que essa pessoa tinha uma grande responsabilidade referente aos registros, porque a pessoa de litígio, ela tem assuntos diretos referentes às questões de discoveries e tal. E aí, ela conseguindo o apoio do líder de litígio, ela conseguiu ganhar também o apoio e a aprovação lá do líder do Conselho Geral. E uma vez aprovado o Conselho Geral, eles se encontraram também com o CIO, e aí, com esse cara, então, pronto, aí eles conseguiram realmente a aprovação final. Então, ela disse que depois disso foi realmente uma bola de neve em cadeia. Então, uma vez conseguido o apoio do Conselho Geral, eles já conseguiram o orçamento para a pesquisa e aí conseguiram também o gerente de projetos de TI, que foi designado para montar a equipe central desse programa de governança da informação. Então, eles foram selecionando também alguns representantes administrativos, como de registros, não só da própria TRW dos Estados Unidos, mas de outros sites locais. Aí colocou um pessoal de TI, um pessoal jurídico, e até mesmo algumas pessoas dos negócios dentro dessa equipe central. Aí foi nesse ponto também que eles perceberam que uma vez tendo todo esse processo realmente em andamento, seria muito legal se tivesse assistência de um consultor externo, para poder guiar o processo de seleção de software também. Então, os consultores foram realmente importantes para ajudar no processo de seleção de software, né? E vamos falar também um pouquinho sobre isso em alguns slides lá para frente, como é que eles fizeram esse tipo de processo. E a primeira coisa que a TRW fez foi entrevistar os representantes das diferentes áreas de negócios para identificar requisitos e também as características desejadas dos softwares que eles estavam interessados em implementar. Então, os consultores ajudaram bastante na criação de um guia de entrevistas com bastante consistência. Também se encontraram com representantes de TI para se certificar de que os requisitos tecnológicos e as restrições da infraestrutura foram bem entendidos, e toda essa informação que foi coletada foi também compilada e analisada, e durante aquele período eles desenvolveram assim uma lista de vários fornecedores de softwares de sistema de gerenciamento de informação. E daquela lista, eles conseguiram selecionar mais ou menos 10 fornecedores que fizeram uma análise posterior, baseada nos requisitos de negócios de TI, bem assim de alto nível.
Aí alguém pode perguntar assim, né? Poxa, mas o que levou o pessoal, né, da TRW a iniciar esse processo todo? Foi realmente uma grande reviravolta dentro da empresa, né? Bem, gente, de acordo com a SU, com a SUI, né, naquela época, eles tinham um sistema antigo de gerenciamento de programas de retenção, né? E os registros físicos com os fornecedores lá nos Estados Unidos. Então, o software realmente estava bem antigo, bem assim, mais ou menos de uns 10 anos, eles estavam realmente perdendo o suporte técnico com o fornecedor e já tinham as questões bem difíceis, significativas, referente ao gerenciamento do programa de retenção deles. Eles sabiam que realmente tinha que fazer alguma coisa referente àquele sistema, que tinha que substituir aquilo, e começou uma discussão interna dentro da TRW. Aí o pessoal começou a quebrar a cabeça. E aí, gente, o que a gente vai fazer com esse sistema? Vamos substituir ou não vamos? Vamos comprar uma versão mais nova deles? O que vamos fazer com esse produto? Foi aí, então, que a TRW decidiu que faria a pesquisa e viu o que havia disponível no mercado e que atendesse realmente às necessidades deles. Então, foi toda a informação que foi coletada nas entrevistas, como disse anteriormente, ajudou realmente a definição total de que deixaria de lado o programa de retenção anterior e que ele estaria inovando realmente para um programa novo, totalmente deixando de lado o fornecedor antigo, né? Então, foi por isso que a DRW deixou de lado essa questão do fornecedor de um software de 10 anos e correu para frente com esse programa de GI deles. Tudo bem? Então, pessoal, foram desenvolvidos também alguns critérios referentes da escolha do novo software de governança da informação que eles estavam pensando, né? Então, eles começaram a pensar em alguns critérios de como que seriam selecionados aqueles 10 fornecedores o software legal para colocar essa implementação. Então, eles começaram a pensar em algumas estabilidades financeiras, né, se teria questões de suporte ao cliente, se teria um preço competitivo, qual seria a integridade do fornecedor da proposta. Então, começaram a colocar vários tipos de critérios junto com os requisitos de negócio de TI para que fosse gerada, então, uma proposta, uma RFP. E essa RFP ela foi enviada para os 10 fornecedores que haviam sido selecionados anteriormente, e os fornecedores poderiam atender aqueles requisitos, aqueles tipos de negócios baseados nos preços, e que fosse indicado também se eles tivessem alguma empresa que já estivesse usando o software que eles estivessem sendo vendido, para que fosse para colocasse um pouco mais de competitividade naquele RFP. Então, seria um negócio bem legal para ser feito na RFP, hein? Então, mais ou menos, depois toda essa primeira listagem que foi feita, 8 fornecedores, daqueles 10 que receberam a listagem, responderam. Aí a TRW revisou e classificou as respostas usando os formulários de critérios de seleção, que incluiu também os requisitos de negócio, os requisitos de TI, e umas requisitos adicionais que foram desenvolvidos baseados nos fornecedores de demonstração ao vivo de software. Então, eles fecharam assim, bem, esse pessoal aqui respondeu, a gente separou alguns critérios de negócio de TI mais importantes, vamos fazer o seguinte, então, vamos pedir para eles façam uma demonstração ao vivo do software deles. Então, antes da demonstração, eles pediram também para que fosse criado um formulário de avaliação, né, para que fazer o seguinte, porque tinham as pessoas da empresa que estavam muito interessantes também de absorver um pouco. Então, pegar algumas pessoas internas da TRW, assim, os usuários mais comuns, para que pudessem também participar, para que eles pudessem colocar alguns pontos principais para saber realmente se aquilo atendesse às necessidades. A gente sabe que algumas informações dos usuários também, que usam o dia a dia, pode passar feedbacks bem importantes do que acontece na empresa da gente, né? E aí, pessoal, o resultado deu que foi selecionado, então, o RSD Glass, que veio com mais alta pontuação referente à demonstração. O Glass pontuou mais alto em gerenciamento de registro local, com escopo global de capacidade e com características de governança da informação em place, e também por todas as capacidades funcionais que são oferecidas por ele. O pessoal da TRW ficou impressionado também com o software, já que não estava na lista de requisitos as questões que incorporam segurança, privacidade e classificações. Aí a equipe central de TI, o pessoal também ficou bastante impressionado referente às questões de regulamentação e legais
por conta de você conseguir adicionar requisitos operacionais dentro de classe de registros, coisas que os outros sistemas de registro de informações não tinham. Então, isso fez com que a TRW ficou, nossa, como um sistema de governança de informação pode fazer com que a nossa empresa cresça muito mais do que está agora, né? E aí, então, além de melhorar o sistema de gerenciamento de informações que a TRW tinha, ela agora estão provendo o quê? Através do Glass, armazenamento hierárquico, suporte a Discovery e agora a aplicação em Place. E a equipe gostou muito da interface do produto também, além de confiança e o conhecimento dos representantes do fornecedor. Ou seja, desde o princípio, a RSD estava presente para ajudar a TRW nessa implementação. Outra coisa que foi a favor do RSD Glass dentro da TRW é que ele foi construído com um sistema de própria identidade. Como que foi assim? Significa assim, o RSD Glass, pessoal, ele não foi feito através de aquisições ou modificações de outros sistemas. Não, ele foi feito a partir realmente de uma plataforma de governança da informação. Então, ele não foi feito de aquisições. E a partir daí, a TRW focou a implementação inicial no core do RSD Glass. Então, que corresponde à parte das políticas e que inclui também uma classificação MEP, que foi configurando o sistema para ser usado por cada um dos sites locais deles. Então, importando também os inventários de informações de registros físicos, lá que estavam nos Estados Unidos. Ambos em armazenamento local, assim como também armazenamento para o do fornecedor. E daí, eles treinaram os administradores de registro do Glass e fizeram a implantação. Aí, logo em seguida disso, a TRW estava também no meio do lançamento do Glass com o SharePoint através de toda a empresa. Aí, conectar o Glass com o SharePoint seria a lista de implementação deles para a segunda parte. Colocar o Glass para rodar, eles fizeram, assim que eles colocaram o Glass para rodar com o SharePoint, eles também queriam fazer a conexão com os outros repositórios que ele tinha dos sistemas corporativos mais críticos. E aí, a última parte seria, por final, colocar os restantes dos registros físicos para colocar tudo embaixo do Glass. Era coisa pra caramba, né, gente? Aqui, eu tenho algumas dicas e recomendações gerais que a TRW passou para vocês para mostrar qual foi o sucesso do projeto e quais foram alguns bem específicos que eles utilizaram para usar no programa de governança da informação. Então, a primeira coisa importante que fazer um programa é obter o apoio do administrador sênior. Então, a primeira coisa é criar um comitê de direção, colocar as pessoas envolvidas dentro dele desde cedo do seu programa e fazer com que seja isso uma supervisão bem certa disso e fazer todo o apoio necessário para que isso dê certo. Coloque lá um CIO, uma pessoa do Conselho Geral, e nesse comitê de governança, a TRW, por exemplo, tem pessoas da área de jurídico, de TI, o executivo de negócio, o representante do fornecedor, no caso a RST, e lá eles têm reuniões agendadas regularmente, tem relatórios, eles conseguem validar como anda o andamento do projeto. Olha só que interessante, hein? Eles também validam algumas questões como quanto tempo a equipe vai completar os projetos, quanto tempo leva para avaliar uma tarefa. Então, algumas coisas são prioritárias para que você consiga saber qual é a carga do seu trabalho. Então, lembre-se de falar com o pessoal da TI, com o pessoal de negócio, para certificar quanto tempo as atividades vão levar do seu tempo. É legal também perguntar para o fornecedor sobre a alocação de pessoal para a implementação, questões de treinamento. Fale com outras empresas que implementam o software para saber realmente quais experiências, se tem que usar pessoal adicional para usar, para que você possa ter ideia mais ou menos de como vai ser a proposta do software que você vai colocar na sua empresa de governança da informação, né? Um consultor experiente externo foi de uma grande avalia para o pessoal da TRW. Por quê? Porque eles proporcionaram orientação preciosa para que eles pudessem implementar uma ferramenta uma implementação dentro do departamento de TI deles com mais facilidade. Aí, só que você tem que lembrar que isso pode gerar custos, então converse com o pessoal da sua empresa também. E apenas para validar que neste caso, né, a TRW não teve que contratar uma equipe externa para apoiar a solução de Glass, porque o próprio fornecedor, que é a RST, entrou como parceira dela e fez tudo isso para eles, tá?
A RSD entrou, apoiou, deu suporte, deu treinamento e fez a configuração de RSD Glass com eles. No começo, eles fizeram eles pegaram as partes mais críticas, né, os sistemas que eles queriam utilizar como mais crítico, e fez a configuração. Eles escolheram a melhor estratégia para fazer a configuração de Glass na empresa deles. Bem, a equipe de governança deve conter todas as diferentes áreas de segmento da empresa. E um bom fornecedor vai certificar que tem um bom conhecimento sobre o produto também. Então, reuniões semanalmente, agendadas, com gente de projeto, vai manter com que as pessoas foquem no caminho das suas tarefas. Então, a TRW tem reuniões semanais com as datas de reuniões, tem a comunicação com as pessoas, para que as pessoas fiquem alinhadas de como estão as atividades. Outra coisa que é legal também, pessoal, a gente certificar, é de documentar as coisas, né, para que não fique tudo perdido. Então, não decida apenas como você medirá o sucesso do seu projeto, documente as coisas. Então, quais são os objetivos, né, mostre para a equipe executiva como se implementam as coisas, mostre que as coisas estão indo bem, está dando sucesso. Porque assim você vai provar por que as coisas são importantes e por que a gente faz as coisas, por que as coisas estão dando certo, é porque a gente está fazendo as coisas caminhar no jeito certo. Tem que mostrar resultado, né? Outras dicas e recomendações legais também é, quando você está implementando o sistema, que estão focados em registros eletrônicos, é imperativo que você identifique e priorize também os repositórios de sistemas críticos. Então, no caso do Glass, ele se conecta aos sistemas e aos repositórios, porque é um sistema gerenciador em place. Então, tanto que a conexão com o SharePoint seria o próximo passo da TRW depois que fizer aquela conexão. Então, outra coisa importante também é determinar quais os metadados que são necessários para gerenciar os registros e as informações críticas do sistema dos repositórios, né? Então, o Glass, como é um sistema de governança muito forte e também gerencia os registros, tanto os físicos como os registros eletrônicos, eles podem ser criados também a partir dos registros já existentes do seu legado. Então, você pode entender quais as classificações que você quer aplicar, os níveis de privacidade, os níveis de segurança, pode validar todas as classes de registros que você tem no seu programa de retenção e aplicar diretamente no Glass. Então, você tem que validar sua classificação mestre, só que você tem que entender que isso acaba dedicando um pouquinho mais do seu tempo. Então, é legal você trabalhar com seus colegas, fazer a divisão dos seus trabalhos, avalie os níveis de segurança e de privacidade para fazer esse tipo de aplicação. Aí você vai aumentando o seu programa de retenção conforme a sua necessidade, né? Porque você terá que ir adicionando metadados a partir daí. Aí falar nisso, a TRW, quando começou a fazer esse processo, ela não migrou o programa de retenção deles diretamente para o Glass, não. Eles pararam de usar aquele sistema antigo, lembra? Porque o contrato havia encerrado, eles não renovaram, né? Porque está partindo para um software novo. Daí a Sui percebeu o programa de retenção, ela recebeu o programa de retenção antigo em forma de uma planilha de Excel mesmo. Ela cancelou, recebeu o programa de retenção na forma de planilha. Aí eles pegaram, atualizaram aquela planilha, passaram alguns meses atualizando todo o programa na planilha, revisou todo o programa interno deles e adicionaram os metadados. Aí depois que adicionaram os metadados, é que eles acrescentaram diretamente no Glass. Então, eles trataram aquilo como se fosse um pequeno subprojeto. Tudo bem? Pessoal, é crucial para o projeto de programa de governança da informação que o fornecedor realmente torne-se seu parceiro, pois ambos se beneficiarão por isso, né, com o sucesso do projeto. Uma solução de longo prazo de governança da informação vai precisar de um fornecedor competente, um bom relacionamento, tudo bem? E então, para o sucesso do programa, do seu projeto, você tem que comunicar com a equipe, com o comitê, com seus usuários, com o fornecedor. Todos os funcionários da empresa têm que entender que há necessidade de melhorar a empresa, né? Tem que ter uma comunicação aberta. Então, sites de colaboração, como, sei lá, o intranet da sua empresa, o SharePoint, é uma ótima ferramenta para você compartilhar as comunicações. Então, certifique de ter um bom plano e uma boa estratégia de comunicação formal do seu sistema. A primeira comunicação formal é a classificação mestre do programa de retenção de registros, e a TRW, por exemplo, informou a empresa como um todo. Então, ela falou assim, olha, gente, a partir de hoje nós temos um sistema, o nome dele é RSD Glass, nós vamos colocar isso agora na internet para vocês conhecerem, e foi um sucesso para todo mundo. Então, busque os feedbacks dos seus funcionários, né, através dos seus usuários, como eu falei para vocês anteriormente, que é muito importante. Então, às vezes,
são aqueles pequenos feedbacks que trazem muito significado, né? Dentro dos usuários que estão usando as ferramentas todos os dias, eles podem informar realmente o que está acontecendo, quais são as melhorias e etc. E aí, a tecnologia que nós estamos falando desde o princípio desse webinar de hoje é esse daqui, o RSD Glass, que é uma solução com o propósito de construir uma plataforma de governança da informação, a partir do zero, para abordar os problemas como aqueles que a TRW se deparou, enfrentou e venceu. Então, eu vou falar rapidamente um pouquinho do Glass para vocês. Tudo bem? Então, vamos começar aqui com o Policy Manager, que é o primeiro módulo principal do Glass, tá? Que é o gerenciador de políticas. Então, esse componente é o componente que a TRW iniciou o programa deles, que é onde a gente atribui onde a gente faz toda a configuração das políticas. Foi aqui nesse componente que a TRW atribuiu a planilha de retenção do programa que eles tinham lá do outro fornecedor, lembra? Então, esse componente foi feita toda a definição das políticas existentes, aqui os requerimentos legais, os metadados de eventos, e isso vai refletir nos ambientes, mesmo que os requisitos mudem com o tempo, isso não tem problema. Abaixo do Policy Manager vem o Governance Manager, que é o mecanismo de aplicação dessas políticas de retenção e privacidade nos sistemas, como o SharePoint, o Exchange, o Document, o FileNet, os drives compartilhados, os arquivos físicos, etc. E o último componente do Glass é o Governance Dashboard, que é um conjunto de painéis que proporciona um nível executivo de visibilidade do espaço no estado de programa de governança. Com os painéis, pessoal, vocês vão poder ter a viabilidade e vão poder conseguir ver as especificações de... Só um momento. Vão conseguir ver toda a viabilidade de KPIs ou de riscos, ou também referente a qualquer tipo de indicadores de desempenho para vocês possam tomar questões de tomada de decisões. E para finalizar também, vocês podem conseguir, com esses 3 módulos, fazer com que consigam todo o sucesso do seu programa de governança da informação. Bem legal, né, gente? RSD Glass realmente está vindo para mudar realmente as questões da governança de registros, hein? Pessoal, a TRW vai fazer agora, elas não terminaram ainda o projeto delas não, porque como vocês sabem, ela é uma empresa muito grande. Então, eles começaram agora com os sistemas mais críticos dela, e eles, depois disso, elas fizeram a conexão com o SharePoint. Agora, eles estão tentando fazer a classificação mestre agora com os sistemas globais deles, e agora eles estão lidando com RPs, imagina quantos RPs eles têm ao redor do mundo, e eles acreditam que, por último, a validação vai ser feita com os registros físicos dentro dos Estados Unidos e, provavelmente, as últimas finalizações seria a parte dos registros físicos ao redor do mundo, porque imagina a logística como que seria. Para eles, acredito que seria as partes mais difíceis, né? Mas não é impossível, e eles continuam trabalhando para que isso seja feito. Vou falar rapidamente um pouquinho do nosso fornecedor, que é a RSD, né, que é a empresa de software há mais de 40 anos, sediada em Genebra, na Suíça, filiais em Boston, Londres, Madrid, Paris, etc. E onde ela não tem filiais, né, ela tem parceiros diretos, como a gente aqui, a PoliIT no Brasil, e ela tem uma longa história, pessoal, no trato da gestão de relatórios, no arquivamento e distribuição, e ela traz hoje uma abordagem de governança da informação para resolver de vez os problemas da gestão de conteúdo. Muito legal, né? E aqui é a Poli. A Poli há mais de 20 anos no mercado brasileiro, pessoal, oferecendo soluções de tecnologia da informação, tendo como especialidade o tratamento do documento, como sempre, né? A Poli tem como sempre representando fornecedores destacados como a ESD e dispõe de um conjunto de várias soluções consagradas mundialmente. Hoje ela viabiliza, por exemplo, governança da informação, distribuição eletrônica, armazenamento, recuperação. E é por tudo isso que temos contratos há mais de 15 anos com as maiores empresas no Brasil, como, por exemplo, os bancos privados, seguradoras, telecomunicações, e aí vai. E, por hoje, então, a gente vai finalizar esse webinar de hoje. O link de gravação depois eu vou disponibilizar no nosso blog, né, no blog itsolutions.com.br. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da TRW. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre governança da informação, entre lá no blog da gente, tem muito material bacana lá, ou no nosso site também, poliitsolutions.com.br. Aguardo vocês na próxima vez. Muito obrigada, até mais. Tchau!